Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Como vocês sabem, a reforma da Previdência não passou, mas o governo precisa fechar as contas públicas e ele vai conseguir isso arrecadando mais ou cobrando mais impostos. E acaba que quem paga no final, é claro que é o povo, que é quem paga os impostos, como todo mundo sabe. E a gente vai ver no vídeo de hoje que o governo começa a usar um expediente antigo já em algumas situações, a gente vai ver alguns exemplos, para que ele consiga aí fechar essas contas e consiga aumentar cada vez mais os gastos, já pensando lá naquela questão da PEC dos gastos públicos. Então eu peço para vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, que é muito importante, e logo depois da vinheta a gente já começa. Antes de começar, eu queria propor para vocês uma fábula que eu conheço, em que existem dois galinheiros com 200 galinhas, por exemplo, cada um, e existem duas raposas. Uma raposa que é esperta e uma raposa que é boba. Então você pega a primeira raposa boba, o que ela vai fazer? Ela vai querer entrar no galinheiro, ela vai querer pegar o máximo de galinhas que ela conseguir para poder comer muito naquele período ali. Então vamos imaginar que ela entra lá no galinheiro, ela pega 15 galinhas, ela consegue pegar isso tudo, ela sai do galinheiro e aí ela consegue comer por uma semana, e aí na outra semana ela volta lá para tentar pegar mais 10, 15 galinhas, porque ela já está com fome de novo, e aí ela descobre que o galinheiro agora está cercado, tem arame, tem cerca elétrica e ela não consegue mais entrar. Então quer dizer, foi uma felicidade efêmera para ela. Foi uma felicidade de curto prazo, uma felicidade temporária. Enquanto isso, a outra raposa, que é esperta, o que ela faz? Ela entra no galinheiro, ela come, ela se sacia e logo depois, no dia seguinte, ela entra de novo, pega de novo mais uma galinha, depois mais uma galinha, depois mais uma galinha e apenas uma galinha por dia. Até o dono perceber isso, demora muito tempo. E é exatamente o que acontece aqui em diversos fatores. Quando você pega 15 galinhas de uma vez só, o povo acaba se reunindo e achando ruim alguma coisa que mude, que tira o direito dele. Mas quando você faz isso aos poucos, o povo nem percebe que isso está acontecendo, e é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje com alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu peguei para vocês é exatamente dessa tabela de imposto de renda retido na fonte. A gente vê que essa tabela aqui mostra que a maior alíquota, por exemplo, era de R$ 1.800 e o valor da alíquota era ainda de 25%, não era 27,5% como é hoje. Esse valor aqui, para a gente ter uma noção melhor de quanto ele vale, eu resolvi pegar o salário mínimo daquele período. E quando a gente pega o salário mínimo daquele período, a gente percebe que o salário mínimo sendo R$ 112 a partir de 1º de maio de 96, a pessoa precisava ganhar 16,07 salários mínimos para atingir essa maior alíquota de R$ 1.800 daquela época, de 22 anos atrás. Se a gente pegar para o salário de hoje de R$ 954, a gente tem aí que a pessoa teria que ganhar R$ 15.330,78. Só que a maior alíquota atual é em torno de R$ 4.600. Então o que acontece? A pessoa hoje pagaria R$ 3.346 ao mês, ou R$ 40.159 a mais por ano de imposto de renda do que ela pagaria naquela época. Então, quer dizer, a falta de correção dessa tabela do imposto de renda faz com que essa mesma pessoa que ganha 16 salários hoje pague 40 mil a mais. Isso significa 2,6 salários ao ano pagos de impostos a mais, o que significa, por exemplo, em 30 anos, que é o tempo de aposentadoria, 78 salários no total, ou 6 anos e meio de trabalho. Se você computar aí os juros, provavelmente são 13 anos de salário aí que o governo está pegando teu apenas por ele não corrigir sempre a tabela do imposto de renda. E a gente vê que essa tabela já não é corrigida há algum tempo, há alguns anos aí ela já não é corrigida atualmente.
Outra coisa aqui que é importante a gente mencionar, o governo ele tinha lá como proposta no orçamento aumentar o salário mínimo de R$ 937 para R$ 965. E foi sancionado no último dia do ano passado um valor de R$ 954, que dá um aumento apenas de 1,81%. Esses salários aumentando sempre abaixo da inflação devem virar normais, porque a aposentadoria é indexada ao salário mínimo. E como existem pessoas entrando na aposentadoria, na previdência social a mais do que existem pessoas saindo, é possível que o governo use desse expediente que reduz o poder de compra do salário mínimo, mas ele consegue aí manter o caixa da Previdência mais enxuto. Então, quer dizer, uma reforma da Previdência a longo prazo. E aí eu tenho aqui uma outra pergunta para vocês. Vendo essa questão aí atual dessas tabelas aí, como a pessoa, hoje em dia ela paga muito mais aí, como a gente viu, 78 salários em uma vida, a gente imagina assim, o governo estava querendo aí, existe um projeto de lei para criar uma alíquota de 35% para quem tem acho que mais de R$40 mil de renda mensal. A maioria das pessoas, quando a gente fala isso, elas acham que é uma boa ideia, porque elas ganham ainda 5 mil, 3 mil, 6 mil, então elas não se imaginam ganhando R$40 mil. Aí eu pergunto para vocês, se esse R$40 mil ele ficar parado, sem reajuste nenhum por 20 anos, por exemplo, quanto será que vai ser esses 6 mil que você ganha hoje? Será que já vai chegar em 40 mil? Será que vai estar próximo desses 40 mil? E é isso que você tem que pensar, porque a gente sabe que essa tabela não vai ser corrigida como ela deve ser corrigida. Tá? Então, antes da gente pensar se a gente é a favor ou contra, vale a pena a gente pensar nessa questão também. Vamos voltar agora para a questão da aposentadoria e vamos ver um outro exemplo. Essa aqui é a tabela de contribuição para o INSS que uma pessoa precisaria fazer em 1996, a partir de 1º de maio, que foi quando aumentou o salário lá para R$112, e que ficou congelado aqui até 31 de maio de 97. A gente vê que a maior alíquota aqui, o maior valor que você poderia receber de aposentadoria naquela época, era R$ 957,56. Aí eu estou falando da Previdência Pública, não das previdências dos servidores públicos e etc. Eu estou falando da Previdência do INSS, né? Do setor privado que o governo paga a aposentadoria. Essa maior alíquota aqui, quando a gente divide por R$112, era equivalente a 8,55 salários de aposentadoria. Então vamos imaginar uma pessoa que em 96 tinha 30 anos, por exemplo, e já conseguia descontar por esse valor porque ele queria receber o máximo da aposentadoria, ou seja, 8,55 salários da aposentadoria. Hoje, essa pessoa ainda desconta pelo máximo, só que ela desconta de acordo com essa tabela aqui, que é a de 2017. Na verdade, ela desconta por essa tabela aqui, que é a de 2018. A gente vê que o valor máximo atual é R$ 5.645,80 para essa aposentadoria. E isso representa 5,91 vezes o salário mínimo. E aí você pensa assim, tudo bem que a pessoa pague agora pelo máximo também, mas e aquele valor que ela pagou lá atrás, que era por 8,55 salários mínimos? Ela perdeu exatamente isso. Por quê? Porque agora o máximo é uma quantidade menor de salários mínimos. Só para vocês terem uma ideia, esses 2,50 e poucos salários significariam hoje, aqui que eu estou vendo, R$ 2.528 a menos de aposentadoria por mês. Eu nem estou entrando aí na questão da taxação dos inativos. Eu estou pegando apenas aí questões que a não correção de tabelas faz com que o governo ganhe mais. Outra forma aí bem tosca da gente ver aí esse aumento aí de arrecadação do governo. Vamos pegar, por exemplo, já que a gente é investidor de bolsa de valores, essa questão do valor máximo de venda em bolsa, que é R$ 20 mil por mês. Se você vender até esse valor em ações no mercado à vista, você é isento aí
de pagamento de imposto de renda, seja qual for o seu lucro. Se você pegar esse valor de R$20 mil que está congelado lá desde 1996 e a gente corrigir aqui pelo IPCA, uma conta simples aqui que eu fiz com a calculadora do cidadão do Banco Central, esse valor corrigido hoje ou em janeiro de 2018 seria de R$ 76.183. Então você imagina que você hoje, se esse valor fosse corrigido, você poderia vender até R$ 76.183 com isenção na bolsa. Mas como eles não corrigem, você é obrigado aí a pagar imposto de renda, por exemplo, se você vender R$40 mil, R$50 mil ou R$76 mil. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso, vamos imaginar que uma pessoa venda R$70 mil e tem um lucro, por exemplo, de 20%. Né? Então, R$14 mil desses 70 mil vendidos foram de lucro. Esses 14 mil você tira a alíquota de 15%, você paga R$ 2.100, que se esse valor fosse corrigido aí pelo IPCA, você não teria que pagar. Existem outros exemplos aqui que eu não vou chegar a citar dentro do Brasil, que, por exemplo, a tabela do Simples para micro e pequenas empresas, que mudou para Super Simples e aí começaram a colocar alíquotas inclusive maiores. Mas eu quero pegar uma forma que os países desenvolvidos estão fazendo para tirar o dinheiro do contribuinte e ajudar aí as contas públicas a fecharem. Como vocês sabem, os países ricos passaram muito tempo aí com taxa de juros a 0%. Enquanto isso, eles tinham alguma inflação, 1%, 2%, 3%. E aí eu montei esse gráfico aqui, imaginando um país com uma dívida parecida com a dos Estados Unidos, 18 trilhões de dólares, tá? Então eu botei aqui 18 mil para facilitar. E eu imaginei também que esse país não aumenta a dívida ao longo do tempo. Ou seja, a partir desse momento, por 20 anos seguidos, ele gastou exatamente a quantidade que ele arrecadou. Então ele não precisou gerar mais dívidas, tá? Ele precisou rolar, mas é sempre o mesmo valor. E aí a gente pega o seguinte, esse valor da dívida aqui de 18 trilhões, como os juros estão 0%, ele seria exatamente 18 trilhões. Eu estou imaginando aqui 20 anos seguidos e não estou pegando nenhuma questão macroeconômica aí, porque seria uma impossibilidade ficar 20 anos seguidos aí com juros negativos. Provavelmente geraria uma inflação maior ainda. Mas eu não estou pegando aí questões macroeconômicas. E aí, o que a gente tem? No ano 1, a gente teria uma perda do poder de compra da pessoa que investiu nesse título, que não rendeu nada e que teve inflação. No segundo ano, teve uma perda de poder de compra de novo de 2%, no terceiro ano de 2%, no quarto ano de 2%, no quinto ano de 2%. E o que acontece aqui com essa queda? Essa queda chega a 30 e poucos por cento aqui no ano 20, se isso acontecesse. Esse dinheiro, na verdade, ele nada mais é do que uma transferência de recursos. Quer dizer, a pessoa abre mão de ter um rendimento real em prol de emprestar o dinheiro dela para o país. E o país, ele continua com o mesmo valor de dívida, só que a inflação vai corroendo isso. Como a economia cresce, cada vez é mais fácil para esse país pagar essa dívida. Então é uma forma que os países ricos fizeram para que ele tirasse dinheiro aí das pessoas sem elas perceberem também. Exatamente da mesma forma daquela raposa esperta aí. Então, como vocês podem ver, gente, existem muitas formas que existem do governo conseguir pegar o dinheiro da população sem causar aí balbúrdia, sem causar bagunça, sem levar a população para a rua. Basta eles terem aí um compromisso de longo prazo e manter aí os valores fixos em várias questões da economia. Isso faz com que aumente, por exemplo, a quantidade de pessoas que são obrigadas a declarar imposto de renda, aumenta a quantidade de pessoas que não conseguem mais receber o salário que elas recebem na hora da aposentadoria e aí precisam pagar também uma previdência complementar, e
exatamente essas questões aí é que eu tenho percebido que o governo vai começar aí a avançar. Então a gente vê que em 2018 ele já aumentou menos o salário mínimo e ele também não reajustou aí a tabela do imposto de renda. Vamos ficar ligado nisso. Eu queria aproveitar e falar para vocês aí algumas questões novas sobre a área de membros, o meu produto que eu tenho lá no https://areademembros.dicadehoje7.com. A gente agora está com uma área de FIIs que tem um radar de FIIs muito interessante, que a gente tem aí os FIIs divididos por produtos, a gente tem o preço sobre valor patrimonial de todos eles, a gente tem quanto cada FII aí distribuiu por cota nos últimos 12 meses, mas assim separado, quanto foi em janeiro, em dezembro, a média no final, o desvio padrão, a gente tem muita coisa, é exatamente um radar completo de FIIs aí que a gente conseguiu montar agora, e nessa área de FIIs também eu vou começar a colocar aqueles relatórios lá. Quem é membro Gold já tem acesso, quem não é, infelizmente, é exclusivo para as pessoas que são membros Gold, mas eu vou colocar lá nas informações como você faz para se inscrever. Gente, eu queria agradecer a todos por estarem assistindo. Eu vou tentar fazer também essa semana um hangout aí para a gente falar sobre imposto de renda. Eu ainda aviso para vocês por e-mail, pelo Telegram, ou pela página lá do Facebook, ou pelo grupo do Facebook, ou por algum dos grupos de WhatsApp que eu esteja. Então, eu desejo a vocês aí um bom final de semana, bons investimentos na segunda, e fique ligado aí que a gente está sempre com novidades. Muito obrigado de novo a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.